Fala família, Leonardo aqui passando rapidinho na manhã desta terça-feira, dia 13/5/2025, para poder te manter atualizado com as últimas informações do Gigante da Colina e também te lembrar que hoje é dia de Vasco e Lanús, jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana, e é claro que nós vamos trazer aqui para vocês as prováveis escalações, vamos trazer também a pontuação do grupo G, que era uma babinha de quiabo e agora se complicou. E detalhe, se o Vasco hoje pelo menos não tirar um pontinho do Lanús, a situação do Vasco, dependendo do resultado entre Puerto Cabello e Melgar, pode ficar pior ainda. Já tem gente pedindo para abandonar a Sul-Americana e focar no Campeonato Brasileiro, onde o Santos, hein? Olha, o Santos, rapaz, não tá fácil não. Claro que eu vou trazer também os resultados do Campeonato Brasileiro, porque ontem terminou a 8ª rodada e vamos falar também aqui da situação do Vasco, que não tá muito fácil. E aí tem até apelo do Cazé pro Vasco poder focar no Campeonato Brasileiro. Vamos falar também da alta cúpula do Vasco da Gama, que não quis viajar para Arequipa, lá para altitude ninguém quis ir. Não quiseram ir para a Venezuela, mas adivinha, para a Argentina, pelo menos ali, olha só, mais de 5 medalhões entre Felipe e Pedrinho, que fazem parte da comissão técnica, Amodeu, Alain Belaciano, juntamente com Felipe Carregal, o jurídico do Vasco, e até o Tangerina, todos estão na Argentina. Será que é para demonstrar apoio? E vamos falar aqui do Fernando Diniz, porque eu reclamei muito dessa provável escalação e eu, cara, pelo menos ainda tenho a esperança que ele venha promover alguma alteração, porque repetir o mesmo time que jogou contra o Puerto Cabello lá na Argentina contra o Lanús, olha, chega a ser temerário. Então, depois da vinheta, cola comigo aqui, tem muitas informações nesse dia importante para o Vasco da Gama. Já já eu volto. Voltamos aqui, Leonardo, canal na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 106 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pela sua moral, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pelo seu comentário. Se quiser continuar me ajudando, lembre-se, o seu like é muito importante aqui para esse vídeo chegar até mais vascaínos. Então, se você gosta da gente aqui, quer ver o canal crescer mais ainda, dá aquela moral. Eu sei que o momento não é legal, mas a gente está aqui fazendo um trabalho honesto aqui para vocês. Deixa o seu like que vai ajudar muito. E se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. 2 vídeos por dia, 2 lives, e hoje teremos a nossa transmissão aqui no canal, que irá começar a partir das 8 da noite, porque o Vasco joga às 9h30 da noite, inclusive também o Puerto Cabello e o Melgar jogam no mesmo horário. E aqui, galera, quero te lembrar que o Inplay você ganha moedas todo dia. Olha aqui, ó. Primeiro dia 50 moedas, segundo dia 100 moedas, terceiro dia 150 moedas, quarto dia 200 moedas, quinto dia 250 moedas, sexto dia 500 moedas, e se você fizer os 7 dias, você ganha 1.000 moedas, acumulando mais de 2.000 moedas só nesse planozinho de fidelidade. Um outro detalhe, para quem baixar o Inplay, você já ganha logo de cara 1.000 moedas ali no seu cadastro, baixando o aplicativo. E, Léo, para que eu quero tantas moedinhas? O que é o Inplay? O Inplay não é uma casa de apostas, é um game fantasy que você ganha dinheiro de verdade. Não ganha mixaria não, galera. Tem campeonatos que valem de R$50 até R$1.000. Toda semana rola um campeonato nessa magnitude que você ganha ali pelo menos, ou disputa campeonatos que valem R$1.000 para dividir entre o primeiro, o segundo e o terceiro. Fez ali a boa no Inplay, o Inplay tem até 72 horas para botar esse dinheiro na sua conta, mas tem muita gente recebendo na hora. Então cola conosco aqui no Inplay e não esqueça que o Inplay é totalmente gratuito.
gratuito, 0800, tanto para baixar o aplicativo como também para ganhar dinheiro. Então, é uma boa oportunidade para quem quer fazer uma grana extra. Agora vamos embora falar aqui rapidinho do Campeonato Brasileiro, porque está aqui o giro da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, que terminou no dia de ontem, no empate do Santos com o Ceará. Bom, Fortaleza bateu o Juventude de 5, o Corinthians tomou-lhe uma virada de 2-1 e não dá nem pra rir, né? Porque, olha, se a gente for falar da virada também que o Vasco tomou, o Vasco um homem a mais, mas o Grêmio empatou com o Red Bull Bragantino e aí o Vasco, né, fez mais um vexame, que eu não quero ficar aqui toda hora falando da mesma coisa. O Flamengo ganhou do Bahia de 1-0, o Sport tomou-lhe um couro dentro de casa, meu irmão. Olha só, lá na Ilha do Retiro, 4-0. Rapaz, depois que o Cruzeiro ganhou do Vasco, é aquilo que todo mundo fala, né, rapaz? O Vasco aí tem ressuscitado uma porção de time. O Cruzeiro ganhou de 4-0 do Sport. O Palmeiras venceu o São Paulo por 1-0. O Atlético Mineiro venceu o Fluminense por 3-2. Botafogo também atropelou o Internacional, que até o início do campeonato era postulante a título. Se não abrir o olho também vai se complicar. E o Santos, né, que era o time que quando fez o primeiro gol no campeonato, porque a primeira partida foi Vasco e Santos, saiu o primeiro gol do campeão brasileiro de 2025. A galera iludida com o Neymar, igual muitos aqui, até eu, tá? Me iludi com o Coutinho. E aí a tabela do campeonato tá assim, olha o Internacional, 9 pontos, já tá na 13ª colocação, mas nada, cara, se compara ao Vasco com 7 pontos em 8 rodadas, aproveitamento horroroso. Lá no topo da tabela tá o Palmeiras com 19, Flamengo com 17, Bragantino com 17, olha o Cruzeiro que tava mal das pernas, deu um salto, começou a ganhar direto e já está com 16 pontos. E aí, é claro que no sábado o Vasco pega o Fortaleza, que também emplacou. Aí teve um inscrito que botou assim, bom, agora o Fortaleza também decidiu engrenar, porque o Fortaleza também estava mal das pernas. E aí parece que já está ali pressentindo que vai pegar o Vasco, engrenou, deu-lhe ali uma pancada no Juventude de 5-0 e o Vasco vai pegar essa pedreira e tomara que o Vasco hoje venha bem. Agora, nada se compara a isso aqui, né? Santos atinge recorde negativo, é o pior início após 8 rodadas na história do clube no Brasileirão de pontos corridos. O clube tem somado 5 pontos após 8 partidas. Cara, aqui tá difícil, mas lá no Santos também não tá fácil não. E hoje é dia que o Vasco entre em campo contra o Lanús, como eu disse aqui, valendo a 5ª rodada da fase de grupo. Além do Vasco que vai pegar o Lanús, tem também no mesmo horário, às 21h30 de hoje, dia 13, Academia, Puerto Cabello e Melgar. Esse jogo aqui nós vamos estar de forma simultânea na nossa transmissão, te passando o que vai acontecer nesse jogo para você poder aqui ficar atualizado, porque o que importa é a fase de grupos do Vasco da Gama, que está exatamente assim. O Vasco tem 5 pontos, se vencer hoje o Lanús vai a 8 e empata no número de pontos. Se o Puerto Cabello ou o Melgar vencer, eles vão a 7. Então o Vasco decidiria 8 pontos, ou o primeiro lugar, ou o segundo lugar, dependendo do que vai acontecer no último jogo, que é Lanús e o Puerto Cabello, o Vasco já garantiria ali pelo menos o segundo lugar, iria para uma repescagem para aí tentar pegar o terceiro lugar da Copa Libertadores, que vai sobrar também na fase de grupos lá, para decidir uma vaga para as oitavas de finais. Então esse jogo de hoje é importantíssimo para o Vasco. Para mim, um resultado bom seria o Puerto Cabello e o Melgar empatar, porque independente do que acontecesse entre Vasco e Lanús, porque também tá difícil de acreditar que o Vasco vai vencer o Lanús lá, o Vasco decidiria contra o Melgar dentro de casa, porque aí Melgar, Puerto Cabello e Vasco ficariam com 5 pontos, o Vasco pega o último jogo em São Januário na semana que vem. Então, para mim, bom, primeiro, o Vasco tentar arrancar um empate ou uma vitória do Lanús, nesse recorte que o Vasco vem vivendo, e aí torcer pelo empate do Melgar e do Puerto Cabello, para mim poder seguir aqui. Esses são os relacionados do Vasco da Gama, já trouxe no vídeo de ontem. Se você não viu, o Vasco basicamente levou todos os jogadores que jogaram contra o Puerto Cabello e também contra o Vitória.
Adson, Alex Teixeira, Coutinho, Daniel Fusato, Garré, Hugo Moura e Jair, João Vitor, Léo Jardim, Lloyd, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Luiz Gustavo e Lincoln, Matheus Carvalho, Nuno Moreira, Pablo Paulinho, PH e Puma Rodrigues, Rayan, Esforza, Tietê, Verrete, Vitor Luiz e Zucarello. E isso aqui já foi a chegada do Vasco lá na Argentina. Já tinha uma galera lá esperando o Vasco na Argentina para poder saudar ali os jogadores do Vasco da Gama. Então o Vasco já está na Argentina, já se hospedou, mas uma coisa que muitos não esperavam era isso daqui. Alta cúpula junto com o elenco. O Vasco embarcou nesta segunda-feira, ontem, rumo a Buenos Aires, onde enfrentará o Lanús em um compromisso decisivo por uma competição continental. A delegação cruzmaltina contou não apenas com os jogadores e comissão técnica, mas também com a presença da alta cúpula do clube. O presidente Pedrinho, juntamente com Alain Belaciano, Carlos Amodeu e também Felipe Carregal, estavam presentes. Eu vou trazer mais um componente. A presença dos dirigentes reforça o clima de mobilização total nos bastidores do clube. E aí tá a galerinha, né, rapaz? Olha, mas tem muita gente aqui reclamando. Olha, no caso, né? Aí teve até um rapaz, vocês não disseram que o Felipe ia sair? Nós não dissemos que o Felipe ia sair. Dissemos que ele colocou o cargo à disposição e o Pedrinho não aceitou o seu pedido de demissão. E aí a galera falando, né, que lá para Venezuela e para altitude ninguém quis ir. E o Felipe chegou assim, galera, ó. O Felipe chegou assim. Essas imagens aqui, ó, Felipe de capuz, essas imagens é lá do canal a Hora do Vasco, junto com o Lineker, Canelas e também o Baran. Eles estão na Argentina para poder cobrir o Vasco. Rapaz, eu fico imaginando, apesar que amanhã quem vai estar na coletiva de imprensa, amanhã não, desculpa. Apesar que hoje quem estará na coletiva de imprensa é o Fernando Diniz, né? Será que o Lineker vai topar com o Felipe? Porque o Felipe chegou encapuzado, chegou ali meio que secretamente, não sei por que o Felipe chegou encapuzado. E outro também que está lá é o Marcelo Tangerina, que faz parte também dessa diretoria da cúpula do Vasco da Gama, mas olha só, não foi só a alta cúpula que foi para a Argentina. Tem aqui também a galera da Força Jovem. Fabinho, presidente da Força Jovem, posta foto no estádio La Bombonera. Será que vai ter cobrança? Principalmente se houver mais um acidente de percurso, porque a gente já não aguenta mais falar em vergonha e vexame. E além da Força Jovem, ou pelo menos do Fabinho, que está na Argentina, a expectativa é que 500 torcedores estejam lá no estádio La Fortaleza do Lanús, preenchendo ali o estádio, pelo menos onde foi destinado aos torcedores do Vasco, e fazendo barulho. Cara, eu fico nessa expectativa. Torcedor do Vasco também, né, rapaz? Olha, vou te falar, mesmo nessa situação, a galera não deixa de acompanhar. E um outro detalhe é a provável escalação do Vasco, segundo o GE. Fernando Diniz deve manter a mesma escalação do jogo contra o Vitória. Provável Vasco para o jogo contra o Lanús. Léo Jardim, que viajou, acabando com todas as dúvidas se ele iria ou não jogar essa partida contra o Lanús. PH, João Vitor, Luiz Gustavo e Lucas Piton. Hugo Moura, Tietê ou Jair e Coutinho. Nuno Moreira, Rayan e o Pirata. Bom, e eu reclamei muito quando eu vi essa escalação, porque foi exatamente esse time aqui que tomou uma massagem de 4-1. Para mim, esses caras viajarem para a Argentina é validar o fracasso, é validar o vexame. Inclusive, mais de 70% desse elenco também estava no vexame contra o Vitória. E os caras continuam. Léo, mas não tem, cara. Na boa, eu não levaria. Mas isso aqui é só o coração de um torcedor falando. Bom, lá os caras dizem profissionalismo, e eu até entendo, né? O Diniz queria observar esses caras e saber se o problema é realmente psicológico ou se o problema do Vasco passa disso, né? Racha de elenco, problemas internos, vaidade ou preguiça, né? Também, sei lá.
Provável escalação do Lanús para amanhã, segundo o News Colina. Lá o TCI Esporte divulgou e eles repercutiram. Manuel Lozada, Sacha Marsic, Ronaldo de Jesus, Carlos Esquerdós e Armando Mendes, Augustin Cardoso, Augustin Medina, Ramiro Carreira, Marcelino Moreno, Eduardo Sálvio e Walter Bour. Esse é o time do Lanús. Confesso que não conheço quase nenhum desses jogadores. O Manuel Lozada aqui é bem conhecido. Os desfalques, Felipe Pena, Gonzalo Pérez e Raul Loaiza. Esse é o time do Lanús, esse é o time que dificultou a vida do Vasco, esse é o time que tem 8 pontos. E aí, rapaz, bom, o Fernando Diniz está aqui, ó, formado em psicologia, agora tá a prova aí. Vai ter que trabalhar muito na mente desses jogadores. Agora, para poder finalizar, parece que quem já não acredita muito nessa Sul-Americana é o Cazé. Vamos ouvir. E tem uma outra questão também, rapidamente, desculpa, agora que o diretor tá pressando a gente, peço desculpa, diretor. O Vasco tem que focar no Campeonato Brasileiro, tá? O Vasco não vai ser campeão da Sul-Americana, o Vasco não vai ser campeão da Copa do Brasil. Se o Vasco ficar focando nas Copas, porque o torcedor sonha com isso, o torcedor tem o direito de sonhar, a diretoria vai estar enganando o torcedor do Vasco. Enganando o torcedor do Vasco. O Vasco tem que focar no Campeonato Brasileiro, o Vasco já está na zona do rebaixamento de novo. Quando um time grande entra na zona do rebaixamento, é uma merda. O Vasco vai começar um trabalho novo agora com o Fernando Diniz. O Vasco não tem elenco, o elenco do Vasco é curto, o elenco do Vasco é velho, o Verratti é velho, o Coutinho é velho, o Paulinho, o Jair não tem, o Léo Jardim não sabe se vai ficar. Então, assim, cara, é muita merda acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, vamos focar no Campeonato Brasileiro, vamos sair dessas coisas. Cada vez. Exatamente. Porque, assim, o Vasco foi para a semifinal da Copa do Brasil no ano passado e o torcedor do Vasco imaginava algo que foi possível. O Vasco estava na semifinal ali, tomou um golaço do Hulk e tudo mais. Cara, eu acho que o Vasco deve focar no Campeonato Brasileiro, sair desse buraco de onde está, porque senão vai ficar muito difícil sair depois. Muito difícil. E aí, galera, concordam com o Casimiro? Acho que vai ficar muito difícil sair depois desse buraco que o Vasco mesmo se colocou, tá? Algumas partidas horrorosas, vendeu o mando de campo, abriu mão de alguns jogos, igual o do Corinthians, aí depois foi jogar contra o Palmeiras, ficou provado que se fosse São Januário, de repente o Vasco venceria, sem contar erros individuais. Contra o Palmeiras, entregou um gol. Contra o Cruzeiro também foi outro jogo patético, o Vasco perdeu várias oportunidades e depois no final, ou pelo menos na segunda etapa, entregou o jogo. Aí não vou nem falar de Puerto Cabello, Vitória, olha, o do Vitória aí, o Vasco era para estar no mínimo com 10 pontos, mas o Vasco vem fazendo isso. E o Casimiro tem razão. Outra coisa, como você enxerga hoje esse jogo? Cara, para mim era povoar o meio campo, não gostei muito dessa escalação, já a gente fica logo com aquele receio. Sabe, pra mim o Ryan deveria sair nesse jogo, deixava o Nuno espetado, ou então nem levava o Coutinho. Se vai botar o Ryan, botava o Nuno como um jogador de armação e viria, de repente, com o Paulinho, juntamente com o Tietê, o Hugo Moura, povoaria esse meio campo, irmão. Porque eu vou te falar uma coisa, só falta o Vasco fazer mais uma vergonha. Agora, também, o Lanús não é nenhum bicho-papão. Se o Vasco jogar o feijão com arroz, coisa que o Vasco não consegue jogar mais... E já faz um tempo, né? Eu não consegui ver o Vasco jogar o feijão com arroz, mesmo com o Carille. Ah, Léo, mas foi bem contra o Flamengo, 20 minutos. Ah, Léo, mas foi bem contra o Palmeiras, quando mexeu e tirou uma porção. E aí, mantém o Coutinho, que não consegue correr, não consegue competir. Tá nessa maratona de jogos. Bom, eu acho que o Vasco hoje tem que competir. É impossível vencer lá? Não. Dá pra tirar 3 pontos? Dá. Mas aí o Vasco teria, primeiro, que ser cirúrgico. Segundo, não falhar. Eu acho que são muitos requisitos, né? E terceiro, meu irmão, correr. Correr. Porque o time do Lanús vai querer se classificar e cravar a primeira posição do grupo hoje, meu irmão. Contra o Vasco. Porque se vencer o Vasco, já está classificado em primeiro, vai a 11 pontos. E aí ninguém mais consegue alcançar. No caso, o Melgar ou o Puerto Cabello só pode chegar até 10 pontos, tem 4, vitória de um dos dois vão a 7 e no último jogo vão tentar fazer 10 pontos. Então o Lanús já se classifica em primeiro do grupo se vencer o Vasco no dia de hoje. Tomara que o Vasco nos surpreenda, tomara que o efeito psicológico do psicólogo Diniz na mente desses caras venha a funcionar e a gente venha a ver um Vasco diferente, mas é claro que queria saber da sua opinião. Agora a alta cúpula tá lá. Será que a alta cúpula também vai pro divã ou vai colocar os jogadores no divã e vai todo mundo...
Foi necessário essa galera aí? Você acha que é importante? Deixa a sua opinião. E também, Campeonato Brasileiro, prioriza o quê? O que tem que ser priorizado? Porque, olha, tem que vencer o Fortaleza, porque eu já estou até temendo também esse jogo no sábado, aonde nós estaremos ali. Por enquanto, galera, é só. Beijo no coração. Tô metendo o meu pé. Mais tarde eu volto aqui, lá para as 10h30, para nossa live. Depois eu venho para o vídeo das 3 da tarde, para, de repente, mais alguma notícia, e depois vamos fechar aqui na nossa transmissão, beleza? Beijo no coração, tô metendo o meu pé, e eu fui que fui.